Certinho? Dá um ok, menino. Certinho. Agora tá ok. Então, nós vamos começar, então, a falar sobre essa importância do mês de Janeiro Branco e falar sobre 3 pilares para ter saúde mental. Então, eu pensei, o que a gente pode refletir para a gente ter uma vida plena, uma vida feliz e quais são os pilares? O que baseia, né? O que a gente pode trazer como base para a gente alcançar essa tão falada saúde mental? Aí eu quero falar para vocês o que é saúde mental. Então, eu vou ler para vocês. Uma saúde mental forte não é só não ter um transtorno, como depressão, outras doenças, né? Outros transtornos. Ser mentalmente ou emocionalmente saudável tem a ver com a forma com que você pensa, como você sente, como você reage às situações do dia a dia e a sua capacidade de lidar com o estresse. Ou seja, superar desafios, construir relacionamentos. Então, gente, saúde mental não é só uma pessoa que não tem depressão, que não tem ansiedade, é uma pessoa que sabe gerenciar todos os conflitos que vêm ao longo da vida. Eu brinco que a vida é. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei no Instagram compartilhei um rios, né? Uma bolinha indo em linha reta e uma outra em altos e baixos. Aqui em altos e baixos, ela foi bem mais rápido do que a outra em linha reta. Assim é a nossa vida, né? Então a gente vai tendo aí contratempos, decepções, frustrações, mas a gente tem que ter energia, tem que ter um mental, uma saúde mental equilibrada para a gente poder passar por aquela zona baixa e recuperar. Então, ter uma saúde mental nada mais é do que a gente saber lidar com tudo que nos acontece, saber desfrutar das coisas boas e das coisas ruins. Isso faz sentido para vocês? Muito. Então, vamos lá. Então, vou falar para vocês desses 3 pilares, a importância. Saber cuidar da saúde mental, então, não é muito diferente de zelar pela saúde física. Então, é o que a Ana falou. Às vezes a gente fica aí muito atento aí no cardiologista quando precisa, eu vou marcar um endócrino porque eu estou com problemas na minha tireoide, eu vou na nutricionista para emagrecer, eu preciso também buscar especialistas para eu cuidar da minha saúde mental. Se eu sinto que alguma coisa não está legal, eu preciso realmente buscar cuidar da minha mente como eu cuido do meu corpo. Agora, se você não cuida do seu corpo também, tem 2 tarefas árduas aí para cuidar, hein? Então, a primeira de todas é a prevenção. O que é prevenção para ter saúde mental? Isso já virou clichê, a gente vê muito falando hoje em dia, mas é importantíssimo. A boa alimentação, atividade física, espiritualidade e bons vínculos afetivos. Todo mundo fala, mas boa alimentação? O que isso tem a ver, gente? A gente nutre o nosso corpo e aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, se é uma alimentação que nos ajuda, que nos alimenta, que nos dá leveza, essa alimentação vai ajudar na nossa saúde mental. Agora, se a gente vive intoxicado, se a gente come realmente esses alimentos processados, gente, isso só serve para a obesidade? Não, serve para a nossa saúde mental também. Então, já tem estudos, inclusive, falando sobre o impacto da má alimentação na saúde emocional. Atividade física não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo aí já sabe da importância da gente praticar atividade física. Eu descobri o TDAH na idade adulta, e aí muitas coisas fizeram sentido. E eu lutava contra a atividade física, né? Eu fazia atividade física com o objetivo de emagrecer, e ficava aquela luta, né? Vai e volta, vai e volta. Depois que eu entendi que a atividade física fazia bem para a minha ansiedade, para os meus pensamentos acelerados, eu não deixo de fazer atividade física por conta do bem-estar que eu tenho quando eu faço. E aí eu realmente indico isso para todos os pacientes, as meninas sabem aí que eu falo a importância da gente fazer atividade física. Aí não precisa ser musculação, não tem uma atividade específica, às vezes uma caminhada. Eu me lembro muito, até quando a minha mãe passou pela primeira cirurgia, a gente estava na época da pandemia, já era a segunda cirurgia, e aí eu tinha que caminhar bem cedinho, por conta das máscaras, né, para a gente não sair na rua, mas eu tinha que fazer uma atividade física, eu caminhava 5h30, 6 horas da manhã, e eu gostava de caminhar, Gislaine sabe, é na rua de baixo que eu caminhava da sua, né, e eu gostava de olhar o céu. Então, eu me conectava, às vezes eu fazia alguma oração enquanto eu caminhava. Eu tenho lembranças muito boas dessa época. Então, toda vez que eu caminho ali, olho para o céu, eu tenho essa sensação boa da oração que eu fazia, dos pensamentos positivos que eu tinha enquanto eu fazia exercício. Espiritualidade, se a gente não acreditar em nada além da gente, a gente fica, é como se a gente ficasse sem chão, sabe? Sem base. Porque nós somos seres, a gente não tem muita explicação, né? Então, a ciência às vezes tenta explicar do Big Bang, como que as coisas funcionam, mas vocês concordam que tem algo maior?
aí que rege o universo, eu acredito em Deus, e eu falo muito que a gente precisa ter essa conexão com a espiritualidade, a gente precisa ter essa conexão com aquilo que nos criou, com aquilo que traz a nossa essência. Então, quanto mais perto a gente está, quanto mais conectado a gente está com o nosso lado espiritual, mais a gente está isento de absorver as coisas ruins do mundo. E vínculos afetivos, bons vínculos afetivos. Eu lembro de minha mãe falar isso assim, diga com quem tu andas, que direi com quem tu és. Ela usava essa frase, na verdade, para a gente não andar com mais companhia de adolescente, né? Mas a energia que a gente vibra quando a gente está com uma boa pessoa é a mesma que a gente tem. A gente não anda com pessoas muito diferentes da gente. A gente precisa, na verdade, estar em conexão com pessoas que nos trazem alegria, que nos trazem ânimo, que nos trazem felicidade. Pensem aí, tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, vocês estão pensando em pessoas que te trazem esse bom vínculo, essa sensação de prazer. Como é gostoso aquela pessoa, como é gostoso conversar com ela, nossa, a risada daquela pessoa, ou só dela olhar, eu sei o que ela está pensando, o que ela quer me dizer. A gente precisa ter bons vínculos afetivos, a gente não está sozinho nesse mundo. Então, ter pessoas com quem a gente vai contar é fundamental. Eu falo que eu tempinho, peraí, gente, que alguém está querendo entrar? Deixa eu só permitir aqui. Só um minutinho. Vamos voltar para a apresentação. Quando a gente... deu aí, né, gente? Quando a gente se conecta com essas pessoas de boa energia. Estou apanhando, mas a gente chega lá. Vamos lá, estou compartilhando a tela. Sejam bem-vindas, as meninas que entraram agora. Já dei um spoiler aí do que a gente vai falar, mas então, dentro da prevenção, a psicoterapia também entra, também é uma sugestão. Por quê? Às vezes eu estou me sentindo bem, né? O Gislaine falou uma coisa muito legal, agora eu estou caminhando sozinha. Mas ela veio para um processo de evolução que a terapia ajudou ela a entender quem ela é, a entender as forças que ela tem e tudo que ela tem dentro dela, né? É como se a gente abrisse a nossa bolsinha de coisas boas, ela olhou ali dentro e falou, esses aqui são recursos que eu consigo lidar no dia a dia. Então, a psicoterapia entrou como uma prevenção para que ela não tivesse nenhum adoecimento por conta até do luto que ela viveu. Então, a terapia foi muito importante para ela dentro do processo de prevenção. Então, às vezes a gente acha que terapia é só para quem está lá no finalzinho da fila, já que a coisa já não está funcionando. Não, às vezes a gente pode perceber o momento instável que a gente está vivendo, perceber que a gente precisa de apoio e utilizar desse apoio antes que as coisas fiquem mais caóticas. Então, Gislaine é nosso exemplo aí, que ela fez um processo de prevenção. Ela buscou se entender. Pensem que vocês todas têm uma malinha, uma bolsinha, com todas as virtudes, as capacidades que a gente tem de levar e ter uma vida boa. Então, você está passando por uma dificuldade, o terapeuta vai te ajudar. Olha aí na sua bolsinha. Então, olhou e falou, olha, eu tenho muita coisa aqui que vai me ajudar a levar. Passei por esse processo, ainda estou passando por esse processo, né, Gislaine? Mas eu consigo lidar, agora caminhar com as minhas próprias pernas e continuar nesse foco da prevenção. E aí, gente? O segundo Com certeza, pilar... Patrícia, isso mesmo. Esse é nosso case de sucesso, Gislaine, porque realmente é começar a perceber, né, que isso pode causar um adoecimento e fazer algo por você, foi o que você fez. Né? Sim, e é aquilo que eu te falei, quando eu precisar, estou eu lá de novo. Né? Se esquecer das suas virtudes aí na sua bolsinha, pode vir que eu te ajudo a lembrar. Mas você tá indo muito bem, fico muito feliz, muito satisfeita. Bom, e a percepção? Percepção nada mais é, gente, que o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem noção de quem a gente é, mais a gente conhece nossas emoções, mais a gente aprende a captar o que a gente está sentindo para a gente poder lidar. Porque muitas vezes a gente não consegue se conectar com o que a gente está sentindo ou como que a gente está percebendo determinada situação. E o que acontece? A gente reage de forma equivocada, a gente reage de forma automática, raivosa, com as pessoas ao nosso redor. E às vezes nem a gente sabe mesmo por que está tudo tão difícil, por que a gente está se sentindo dessa forma. Então, vários eventos, eles têm sensações e percepções diferentes na gente. E o mesmo evento, ele pode despertar várias sensações. Então, a gente está aqui na sala. Se eu trouxer para vocês um caso, vocês vão perceber, um caso comum, né, que todos já tenham vivido,
que a gente pode falar ainda do assunto que é muito, muito delicado, que é a questão da morte. Cada um vai ter uma percepção. E você vai ter uma percepção também de acordo com o vínculo que você tem com essa pessoa. Só que se você não tem essa noção, você acha que todo mundo vê a morte como você vê, e que todos os sofrimentos que você vai enfrentar estão ligados aí àquela primeira perda, ou àquela perda mais significativa que você teve. Então, se conhecer nada mais é aquilo que eu brinquei de você olhar para a sua bolsinha de virtudes, a sua bolsinha com seus poderes mágicos e saber que elas vão te ajudar a enfrentar os desafios. Ali, nessa bolsinha, tem um monte de coisa também que não é muito boa, né? Um monte de coisa que vem na mala. Só que aquilo ali tem coisas que são da nossa essência, que são da nossa personalidade ou do temperamento. Carol fala muito bem do temperamento também, porque ela estudou. Tem coisas que são do nosso temperamento, que a gente pode amenizar, que a gente pode dar foco nas características positivas desse temperamento, e tem coisas que realmente a gente pode mudar, que a gente pode direcionar a nossa ação para a mudança. Então, é o autoconhecimento, gente. Se a gente se conhece, a gente consegue mudar a nossa vida, os nossos comportamentos, e inclusive as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, a psicoterapia também está nesse processo. E eu falo que a palavra que psicólogo mais gosta de falar e de explicar um processo de terapia é falar que é um processo de autoconhecimento. E é muito rico. E eu até falei isso com a Ana uma vez, que eu sinto que meu processo pessoal de autoconhecimento, ele é muito balizado na terapia, mas muito mais no contato com os meus pacientes. É muito rico quando a gente vai falando sobre isso. O que eu estou falando com vocês, isso vai me dando uma reflexão interna, sabe? Uma curiosidade para falar, gente, quanto melhor eu for, quanto melhor eu estiver em sintonia com aquilo que eu prego, melhor eu vou viver. E mais fácil eu vou pregar isso para as pessoas, mais fácil eu vou poder ajudar as pessoas. Então, Patrícia, uma curiosidade. Você fala muito em psicoterapia. É diferente de terapia? Porque, na verdade, a terapia, ela pode ser feita por vários outros profissionais. Então, a Ana está fazendo aqui com a gente, ela está fazendo uma formação agora, então ela está habilitada a fazer uma terapia. Quem está falando? Marlise. Marlise, você também falou que faz outras terapias, né? Sim. Que não gosta muito dessa da fala. São Sim. terapias. Então, reiki, microfisioterapia, essa terapia que a Ana está fazendo agora através da cura, também são terapias. A psicoterapia, porque é o psicólogo que conduz. Entendi, obrigada. Obrigado você. Gente, vai interrompendo, tá? Fiquem à vontade. Então, a diferença é essa, mas o que a Marlise falou é muito interessante. Então, vale a pena, ótimo que ela interrompeu agora, para a gente deixar isso claro para vocês. A gente precisa se conectar com o que a gente está fazendo nesse processo de autoconhecimento. Então, às vezes, a pessoa não tem aí uma disponibilidade ou não fica à vontade de estar de frente com uma pessoa falando dos seus problemas. Ai, Patrícia, eu não gosto. Isso não é minha praia, e toda semana lá falar dos meus problemas, não gosto disso. Tem outras terapias. Claro que a gente precisa ficar atento primeiro, se ela é regulamentada, né? Se a formação desse profissional tem uma regulamentação, se ela tem uma formação, e se ela tem o dom para fazer isso, se ela tem o desejo de ajudar o outro. Que uma colega minha que formou junto comigo, quando ela entrou para a clínica, a gente viemos as duas do RH, de muitos anos de RH, e quando ela começou, ela falou assim, estou perdidinha, Patrícia, estou me sentindo assim, peixe fora d'água, porque eu vim do RH e eu agora vou consumindo conteúdo sobre isso e vou atendendo. Aí ela falou assim, mas eu percebi que o falar é terapêutico, que pelo simples fato de eu estar ali atento, né, estando com empatia para aquela pessoa, ela já conseguia se sentir melhor. Então, seja qual for a técnica, o importante é que você tenha empatia, conexão com esse profissional e sinta que você está fazendo evolução. Se você sente que não está evoluindo, que está falando sempre a mesma coisa, que aqueles sentimentos eles estão ali se repetindo, das duas uma. Ou você não está querendo mudar, ou você está resistente à mudança, ou esse profissional não está te oferecendo esse caminho. Você não se encontrou com ele a ponto de fazer essa transformação. Então, tem que ter o desejo mútuo, tem que ter um vínculo afetivo muito, muito importante para que esse processo funcione. Tá? Então, não se preocupe em ser psicoterapia. Se preocupe em ter acolhimento, empatia e perceber em vocês a transformação. Perceber em vocês o autoconhecimento. Se você consegue falar com mais clareza sobre você, participando de um processo de terapia, se você consegue entender por que você se sente dessa forma, você
funciona dessa forma, você está participando realmente de um processo eficaz. Tá bom? Cada um tem um tempo, né, Patrícia, de recuperação. E é muito relativo, né? Sim. Depende do caso, depende do problema, depende de muita coisa. Isso, Depende exato. do outro. Depende da disponibilidade também de estar nesse processo. Eu recebo pacientes que é muito desconfortável estar em terapia, que a pessoa percebe, ela transparece, ela divide comigo essa dificuldade. Então, às vezes, vem um trauma muito específico para trabalhar, ou também tem pessoas, como a Gislaine, que veio para um processo de prevenção, que já vem de estar atento a ela mesma, então o processo de terapia, ele é mais específico. Tem outras pessoas que fazem grandes evoluções, mas também gostam de estar acompanhado com a terapia. Então, continua mantendo o processo, mas a Isa falou, olha, tem muito tempo que eu faço terapia. Eu fiz, gente, ia falar bonito, mas sem parar, eu fiz 5 anos de terapia, lá na adolescência, antes até de começar a faculdade. E eu sentia que era necessário eu estar ali, sabe? Era uma pessoa com quem eu confiava de falar as coisas mais difíceis, que era falar com a minha família. Então, o tempo é muito ele não é determinante, não é determinado para todas as pessoas, e ele depende do que você vê nessa terapia. Às vezes eu quero... Oi. Uma coisa interessante que você está falando aí, eu não tenho problema em falar, nenhum. Eu falo das minhas emoções, assim, com muita facilidade. Você me conhece, a gente fala muito abertamente. Mas eu tenho um sério problema em trabalhos a longo prazo. Era uma coisa a ser tratada também. Eu não consigo nem programar uma viagem para o ano que vem, se não for para daqui 1 mês e meio, no máximo, entendeu? Então, é o meu imediatismo. Ainda bem, eu achei algumas coisas que me trataram de forma que eu conseguisse ver um efeito mais rápido. Mas falar, para mim, eu quero... a minha ideia é continuar nessa busca, nessa melhora que eu acho que está funcionando, para que eu consiga chegar na terapia falada e aí sim trabalhar de forma mais pontual alguns sentimentos, visões, alguma coisa assim. Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, esse processo eu acho que é para a vida toda, né? A gente está se conhecendo, se aperfeiçoando até o último dia da nossa vida. Concordo. Mas aquilo tem que fazer sentido para a gente. Sabe aquela coisa assim, de eu sair e me sentir melhor? Eu me senti uma pessoa melhor, fiz essa terapia, fiz esse encontro. Eu estou mais entusiasmada com quem eu sou? Estou mais entusiasmada para enfrentar o leão lá fora? Essa terapia está funcionando, essa terapia está tendo resultado. Agora, trabalho e imediatismo, por quê? Porque a gente, às vezes, fica querendo muito antecipar as coisas, trazer coisas com agilidade e deixa de desfrutar aquilo que está ali na nossa mão. E o mundo hoje está nos exigindo muito esse aceleramento, né? Então fica mais difícil a gente desfrutar hoje, estando tão preso aí às coisas que o mundo está nos trazendo, né? Vou chegar lá. Volta com a gente aqui. E aí, gente, tem o tratamento. Tratamento, ele pode ser acompanhamento médico e medicamentoso ou somente a psicoterapia. Chegar nesse ponto de tratamento, gente, é o que a Ana falou, a Sônia falou sobre a questão das vezes a gente ter uma resistência. Ou exatamente o que a Ana falou, ficar anos fazendo acompanhamento medicamentoso e não fazer as mudanças que precisam ser feitas em pensamentos, em atitude, em relacionamentos. Muitas vezes a gente está num relacionamento doente e não percebe que ele está, é como se ele estivesse alimentando. Eu tomo aí um remédio, mas eu estou em contato o tempo todo com aquilo que causa a doença em mim. Então, o tratamento medicamentoso, ele tem as restrições, eu vejo muito isso, mas é o que a Ana falou, se um médico chegar para você e falar, olha, você tem hipotireoidismo e você tem que tomar o Puran para o resto da sua vida, você não vai questionar, você não vai falar, mas eu vou ficar viciado no remédio. Bom, sem esse componente, né, sem o T4 sintetizado, eu não consigo produzir pela minha própria glândula, então eu preciso tomar o resto da vida. Não tem essa resistência e esse estigma tão grande quanto um medicamento psiquiátrico. É um estigma. Eu tomo antidepressivo, que vergonha. Na verdade, é essa concepção, e exatamente como a Ana falou, tomei medicamento por 20 anos e não fiz transformações. Hoje eu não preciso do remédio porque eu estou fazendo uma transformação de dentro.
Quem vai dizer isso para você, gente, além da sua percepção, é o médico. A gente não pode também achar que a gente dá conta sozinho, na força do braço. A gente precisa ter orientação, a gente precisa ter profissionais para nos orientar. E uma ressalva que eu tenho, uma crítica que eu tenho muito grande é sobre não faça tratamento psiquiátrico com cardiologista, com clínico geral, com endocrinologista. Eu tenho muita paciente que o endócrino me receitou um antidepressivo, falou que vai me deixar mais calmo. Eu fui uma delas, Patrícia. Lembra que falei, né? Uhum. Hoje mesmo eu já marquei o psiquiatra. Você vai amar ele. Pois é. Por que eu estou falando isso, gente? Eu fiz um estudo muito superficial sobre a parte dos tratamentos, me fugiu o termo, gente, farmacologia, né? Isso quem conhece profundamente é o psiquiatra. Só que, inclusive, para que vocês vão ver lá no e-book, vai estar destrinchado direitinho, para que ele entenda qual o melhor medicamento para aquele caso, ele não trata a depressão, ele trata a Patrícia com depressão. A Patrícia, que tem 2 irmãs, que é casada, que sofreu isso, aquilo, que é ansiosa, ou seja, a gente precisa conhecer como um todo para poder medicar. E aí, às vezes, o medicamento que deu para a Sônia, que é ótimo para ela, que ela está dormindo, que ela está super feliz, não deu certo para a Patrícia. E aí, o endocrinologista não tem esse conhecimento aprofundado. E muitas vezes ele manda 1 medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos. Aí o que a pessoa pensa? Não resolve. Eu vou parar de tomar esse negócio porque não está melhorando, continuo dormindo, continuo triste. Então, a consulta, né, a orientação do tratamento deve ser feita com o psiquiatra. Inclusive, lá vocês vão ver no e-book, que são os pontos que o psiquiatra vai abordar na consulta, fiquem atentos. Porque o seu psiquiatra, ele tem que ter essa noção sobre você. Então, se às vezes ele esqueceu de perguntar, às vezes a consulta é muito rápida, checa se ele está perguntando sobre a história da sua família, sobre a sua história, né, sobre os seus traumas, ele precisa saber. Não sei se foi uma de vocês que já me falou assim, nossa senhora, eu fui no doutor Otávio, parecia que eu estava fazendo uma sessão com você, Patrícia. Eu falei, exatamente assim que tem que ser uma consulta com um psiquiatra. Você não vai falar só assim, estou com o peito apertado, estou sem dormir, estou sentindo aí um calor danado. Não, você tem que contar sobre os traumas que você viveu, aquilo que você passou que está te deixando triste, a dificuldade que você está passando no seu trabalho. Ele precisa te conhecer para ele poder realmente te indicar um medicamento mais adequado. Então, prestem atenção nisso. Chegou no ponto do tratamento, aí nós vamos passar para o próximo dia falando sobre isso. Deixa eu dar só uma palavrinha para encaixar nessa questão do medicamento. Você falar da importância da escuta, né? Do especialista e da escuta do especialista. Porque a depressão, um déficit de vitamina D, você vai ter muitos sintomas bem parecidos com a da depressão. E às vezes o médico vai te diagnosticar com uma depressão e você está só com déficit de vitamina D. Às vezes uma reposição de vitamina vai acabar com os sintomas e você vai ser tratada com depressão porque o médico não te ouviu. O médico você chegou lá e passou um sintoma, é depressão. Então toma. Então essa Carol, importância, né? Meus exames sempre dá falta de vitamina D. E eu estou tomando, agora não posso parar de tomar vitamina D. Sim, a reposição da vitamina D é importantíssimo, porque sem vitamina D, você tem uma imunidade baixa, uma disposição baixa, uma tristeza. Né? Então, assim, às vezes você vai se medicar para a depressão, mas se não fizer a reposição da vitamina D, aquele medicamento da depressão não vai repor a vitamina D, você vai continuar mantendo os mesmos sintomas. Né? Então, essa é a importância de estar com o médico correto, para você ter o tratamento correto, né? Então, essa é a importância. Exatamente. A gente fala, né, Ana? Fala, mas eu estou tomando remédio e não continuo deprimida, continuo triste, continuo sem forças, na verdade, né? Estou sem energia, porque os marcadores biológicos também não estão acertados. Muito, muito bom. Perfeita colocação. Então, importante a busca do psiquiatra para fazer o tratamento medicamentoso, mas tem que ser feito as duas coisas juntas. Medicamento e psicoterapia. Então, assim, quando eu devo tomar um medicamento? Quando o meu psicólogo, o meu psiquiatra e eu achar que devemos.
Não pode ser um dos dois sozinhos, né? Muitas vezes a pessoa toma, eu tenho muitos casos de pessoas que eu conheço até que estão só na medicação e não fazem mudança nenhuma na vida. Tem gente que vai só na terapia. Eu falo que o processo de psicoterapia, gente, ele é muito valioso e ele alcança os resultados. Só que às vezes mais longo, com mais sofrimento, se a pessoa tiver com o neurotransmissor desregulado. O que é a depressão, esses transtornos psiquiátricos mentais? É oscilação ou dificuldade do nosso organismo a absorver os neurotransmissores, que é a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, da felicidade, do bem-estar, dopamina, que é o do prazer, noradrenalina, que é o que a gente recebe na hora que a gente faz atividade física, né, que dá um agito no nosso corpo, uma energia, ocitocina. Tem vários outros, né? Mas a ocitocina, por exemplo, é o do amor, é o neurotransmissor do amor. Então, se o seu neurônio está um aqui conversando com o outro, ele tem que passar essa comunicação do neurotransmissor. Às vezes ele vai, chega aqui e volta. Ele não vai passando essa comunicação para ir para todo o seu corpo, para fazer com que tudo funcione. Você vai ficar se sentindo deprimido. Então, o processo de mudança de pensamento, ele vai melhorar essa conexão aqui, mas com muito mais sofrimento. Muito mais demora se você estiver já num processo, por exemplo, de depressão. Então, quem vai saber se você precisa ou não é você, né? Com seu desejo, com seu autoconhecimento, que a gente falou, e os profissionais que você confia. Ok? E aí, por que eu fiz o inverso, né, gente? Comecei lá pelo tratamento, então pensando quando a gente chegou num nível de adoecimento tão grande que a gente não consegue dormir bem, que a gente não está se relacionando bem, e é preciso a busca do tratamento. Então, você vai buscar direto lá, fazer os tratamentos adequados. Depois a gente vai para a percepção, que eu acho que isso aí é o cerne do que a gente tem que fazer sempre na nossa vida, e a prevenção. E eu acho que as três circulam. Então, na verdade, ter uma prevenção vai te ajudar e fazer os passos da prevenção vão te ajudar também no seu tratamento e na sua percepção. Perdão, gente, o balanço aqui, a câmera balança. Deixa eu só ver aqui que eu acho que chegou mais alguém. Mentira, Débora. Então, vamos lá. Então, por que é importante esse processo de percepção? É aquilo que a gente falou, né? A gente ter uma percepção, a gente consegue atingir melhores condições da nossa vida. A gente consegue atingir melhores condições de enfrentar as dificuldades da nossa vida e ter mais saúde mental. Eu brinco que é tão difícil a gente ter convicção de falar assim, eu tenho uma boa saúde mental, né? Ah, para eu ter uma boa saúde mental, eu não posso estar ansiosa, eu não posso estar triste, nada disso, gente. Eu tenho que saber enfrentar os desafios. Enfrentar, por exemplo, as adversidades, as coisas que às vezes são fisiológicas. Então, a gente tem que lidar. Eu não sou uma doença, o que a Carol falou, eu não sou uma depressão, eu estou. Né? Então, vamos falar da prevenção. Tudo que está aqui nessa prevenção, gente, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente viver, mais próximo a gente está lá também do processo de percepção. A gente está junto no nosso processo de autoconhecimento. Bom? E aí tem uma definição para a gente. Autoconhecimento é a capacidade de se ver com clareza e objetividade através da autorreflexão e da introspecção. É conhecer diferentes aspectos de si mesmo, incluindo características, comportamentos e sentimentos. Essencialmente um estado psicológico em que a própria pessoa se torna foco de atenção. E aí eu vou fazer uma observação para vocês. Vocês estão com foco, neste momento da vida de vocês, em você, no mal que as pessoas fazem a vocês, nos problemas que a vida causam a vocês, né? O foco está lá fora ou está aqui dentro? Então, o foco tem que estar sempre em você. Como que você sente, como que você lida e como que você sai de situações que não estão boas para você. Porque a gente tende a colocar o foco lá fora. O foco de atenção tem que ser a gente. Então, isso é importantíssimo. Se eu me conheço... Oi. E como é difícil dizer não? Por que é difícil dizer não? Na verdade, quando a gente não está dizendo não para o outro, a gente está dizendo não para a gente. A gente não está com foco na nossa atenção. O foco e a atenção em nós mesmos. Se eu digo sim para uma pessoa fazendo mal a mim mesma, eu não estou com foco em mim. Isso. Concorda? Concordo. Então, é por isso que é importante a gente se valorizar.
olha, sinto muito que eu não posso atender a sua expectativa. Por quê? Porque eu preciso cuidar de mim. Nós, mulheres, né, a maioria aqui na sala somos mulheres, a gente ainda tem isso muito na nossa natureza, na nossa essência. Então, nós somos mães, nós temos aquela parte mais sensível de cuidar. Então, se você pensar na nossa história evolutiva, a gente gosta de cuidar. A gente nasceu para cuidar. Só que, eu até postei hoje, máscara de oxigênio em mim, depois no outro. Isso não é sobre aviões. Isso é sobre a gente cuidar primeiro da gente, para depois cuidar do outro. Então, os nãos, eles são essenciais para a nossa vida. Não para tudo, né? A gente não diz não para tudo, a gente diz não para aquilo que foge do que faz bem para a gente. Faz sentido? Se a gente não está afim de fazer, para mim, eu tenho essa dificuldade de dizer não. Quando eu não quero, eu tenho dificuldade. Por quê? Quando você não quer. Tem coisas que, vamos supor, a pessoa vai me pede, vou dar um exemplo de dinheiro, por exemplo. A pessoa pede dinheiro emprestado. Eu não estou afim de emprestar. Aí eu tenho que falar, eu sou obrigada a explicar? Não. Mas o tô afim é porque você vai usar a comunicação não violenta. Sempre atrás de todo comportamento tem uma necessidade, atrás de todo sentimento tem uma necessidade. Então, você não está afim, não é porque você não se importa com a pessoa. Muito provavelmente ela não te inspira confiança, você não se sente à vontade de emprestar para ela esse dinheiro. Exatamente. Então, não é porque assim, não estou afim de te emprestar o dinheiro. Tem alguma coisa ali por trás. É isso que você falou. Pode ser que a pessoa também não esteja preparada para você falar nessa linha de raciocínio para ela. Olha, eu não me sinto confortável de te emprestar o dinheiro. Então, aí fica aquela questão. Todo pedido, o pedido para ser honesto, para ser sincero, ele tem que aceitar um não. Se eu te peço alguma coisa para minha vida se tornar mais maravilhosa, a diferença entre um pedido e uma exigência é se eu receber o não, como eu vou reagir. Então, tem pessoas que estão te exigindo. Se você falar que não, elas vão ficar com raiva, né? Elas vão deixar de conversar com você. Vai. Aí é sobre elas. Entendi. Sobre você, esteja em consonância com aquilo que é importante para você. Você não confia que a pessoa vai te devolver. Ou você acha que ela não vai valorizar esse gesto seu. Qual o sentido de você emprestar o dinheiro? Então, você vai falar, eu não tenho esse dinheiro agora, sinto muito por não poder te emprestar, não estou com esse capital aqui disponível. Você não precisa mentir. Porque eu também não vou te orientar a mentir, porque mentir é uma coisa que mais suja a gente do que o outro, né? Uhum. Eu tenho um compromisso que eu acho que nas pequenas coisas a gente precisa ser honesto, porque senão a gente se corrompe. Então, fale de uma forma que você não esteja mentindo, mas que você também não vá ofender a outra pessoa. Não tem esse dinheiro disponível agora, investir esse dinheiro, vou precisar desse dinheiro aqui para fazer alguma outra coisa. Pense sobre cada situação, não pense de uma forma generalizada, não. Mas só preste atenção na sua necessidade. Não é porque você não quer emprestar. Tem alguma coisa aí por trás, e aí vem o autoconhecimento. Se você entende disso, vai falar, estou apta a emprestar, não estou apta a emprestar. Porque não é sobre você ter o dinheiro ou não, é sobre confiar nessa pessoa. É confiar, isso mesmo. Então, aqui, ó. Se eu me conheço, eu mudo. Mas que práticas eu posso ter no meu cotidiano que vão trazer, além de percepção sobre mim, atitudes que me direcionem para uma vida mais leve, mais fluida e mais saudável? É isso que a gente precisa pensar. Eu preciso mudar meus comportamentos, a forma com que eu enxergo as situações, para eu ter uma vida mais fluida. Então, toda vez que você pensar dessa forma, Sônia, você vai ficar desconfortável. Ai, será que eu sou uma má pessoa? Fulano me pediu um dinheiro aqui, falou que estava sem gás. Eu sei que não está sem gás. Eu sei que estava comprando outra coisa ali na semana passada. Será que eu vou ser ruim? Não, eu não me sinto confortável de emprestar um dinheiro que é meu suor. Você não está sendo não generosa por isso. Você está prestando atenção na sua necessidade. Então, é sempre mudar o olhar para a coisa. Agora, é tipo assim, só uma frasezinha. Tipo assim, por exemplo, um exemplo que aconteceu. A pessoa me pediu, me pagou um pouco, mas vai viajar. Vai viajar. Ou seja, dinheiro para viagem tem. Eu não sei se eu estou errada. Aí você se sente lesada.
Aí você se sente Você está me enganado. entendendo? E você pegou uma situação bem mais complicada da gente lidar, né? Vão ter várias percepções aí. Vai ter gente que vai falar com você, você é boba demais, você não devia emprestar. Exatamente. Vai ter gente que fala assim, nossa, como ela é maldosa, a pessoa não pode nem viajar, só porque ela pegou dinheiro emprestado. Vai ter gente pensando de todas as formas. Vai ter gente para julgar a gente, em todos os aspectos e âmbitos da nossa vida. É verdade. Mas eu penso assim, Patrícia, se você não pode gastar, então economia, sei lá, vai passear mais perto, vai, sei lá, se quer se divertir, divirta-se de outra maneira e não gaste muito, né? É aquela questão de você sentir que está sendo lesada, está sendo explorada. Exatamente. Essa é a sensação que você está. Essa é a palavra. Então, você vai arrumar um jeitinho de dizer, não vou emprestar. Porque aí você está fazendo um julgamento sobre a pessoa e que te faz mal também. Então, você vai olhar sobre a sua necessidade. Uma pessoa que não valoriza o meu gesto, ou que eu sinto também que está com outras intenções, não me deixa à vontade para emprestar. Então, o dinheiro é meu, se não quiser, eu não empresto. Simples assim. Entendi. Aí tinha um erro de digitação, mas conecte profundamente. Esse é o primeiro passo para mudar e crescer. Afinal, você não pode mudar aquilo que você não conhece. Legal, né? Então, vamos lá. Hábitos, práticas, exercícios, modos de viver que vão te ajudar a prevenir, né, um adoecimento mental. Então, se você seguir essas regrinhas, né, esses passo a passo aqui, vocês vão ter um autoconhecimento sobre vocês e, consequentemente, vão prevenir qualquer dificuldade aí na vida. E aí vocês podem, é o que eu falei para vocês, acho que não estavam todas as pessoas na sala, né? Eu vou enviar para vocês esse e-book com isso bem destrinchado, explicadinho, então vocês não precisam anotar. Eu quero só que vocês reflitam. Então, por exemplo, a Sônia deu um exemplo dela aí agora. Ela vai anotar. Nossa, fez sentido o que a Patrícia me falou. Então, eu vou pensar sempre no que eu estou sentindo, quais são as minhas necessidades, antes de eu tomar uma atitude. Eu vou pensar em mim e pensar por que eu não quero dizer sim para aquela pessoa? Por que o sim não está saindo fácil? Aí eu vou olhar para mim. O que não está dando certo ali que eu não quero dizer sim para ela? Porque quando a gente diz não para o outro, é porque aquele sim não vai, ele vai ferir a gente de alguma forma. Então a gente tem que olhar para a gente. E muitas vezes a gente não está habituado a dizer não para o outro, né? Porque a gente está acostumada a agradar todo mundo, a dizer sempre que as pessoas querem ouvir. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Dizer não, poxa vida. Tá vendo a Sônia ali, gente? Ó, você pede ela dinheiro emprestado, não, viu? Pão dura vida. Aquela ali é pão duro para falar de dinheiro com ela, não. A gente quer ter essa visão? A gente quer que as pessoas pensem assim? De forma alguma. Não. Então, a gente vai fazer das coisas para ter uma boa impressão sobre o outro, para que o outro tenha uma boa impressão sobre a gente, e eu vou te contar, funciona não. Sabe por que não funciona? Porque nem sempre a outra pessoa lá está com a disposição de pensar bem sobre você. Pode muito bem dizer assim, nossa senhora, que pão doce, você acredita que ela me prestou dinheiro e ainda me cobrou? Você acredita que ela teve coragem de me cobrar? Então é um esforço em vão, ter que querer fazer tudo para agradar o outro. Lindo isso aqui, gente, eu amo essa parte. Então, primeira coisa para você prevenir, para você ter uma boa saúde mental, é você ter um ideal. E aí a gente fala muito sobre propósito, né? Qual é o seu propósito? Para que você está aqui? Né? Tem vários livros falando sobre propósito. E aí eu achei muito legal, estava vendo sobre uma professora de filosofia, depois eu vou mandar até um vídeo dela, muito legal. Ela falou, olha, o ideal, o nosso propósito, não está ligado a construções materiais, não. Está muito mais ligado ao nosso valor e às nossas virtudes. Aí ela falou, olha, vamos pegar um referencial para você entender o que é ter um ideal. No último dia da minha vida, qual tipo de pessoa eu vou ser? O que eu construí até ali? Qual foi o resultado da minha vida? Então, como que a gente quer chegar lá no nosso último dia de vida? Aquilo ali, a gente vai ter um legado, a gente vai ter uma história, a gente vai ter alguma coisa com que tenha feito consistência na nossa vida. Se eu construir a minha vida solta, ao léu, eu não tenho ideal. Então, eu preciso perseguir aquilo que eu quero ser, a melhor versão. É o que a gente está falando, né? A gente está em autoconhecimento, em aperfeiçoamento a vida inteira. Então, ter um ideal é o que vai fazer com que a gente tenha direcionamento. Já viram aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, construa o seu ideal.
Para que você está aqui? Quais são os seus valores? Quais são as virtudes que você tem? O que faz na sua vida hoje brilhar os seus olhos? Eu lembro que ela falou também sobre assim, aquilo que faz você vibrar. Vocês sabem que tudo aqui, né? Esse computador, essa plantinha que está aqui, esse vidro, tudo é feito de matéria, de átomo. Nós somos feitos da mesma coisa, do átomozinho. Quanto mais denso, menos ele vibra. Quanto menos denso, mais vibra. Por isso que a gente tem as mobilidades. Mas nós somos feitos da mesma matéria. Nós temos a mesma energia. Então, a gente precisa pensar em termos de vibração. O que me faz vibrar? O que mexe com o meu coração? O que me empolga? Isso aí vai te dar um norte sobre quais são as suas virtudes. E aí você vai pensando, o que eu quero construir? E aí tem 3 pontinhos básicos, que aí não precisa anotar, mas eu quero que vocês reflitam. Então, naquele último dia de vida, o que eu fui? O que eu permiti que as pessoas fossem através de mim? O que o mundo se tornou através de mim? Ai, Patrícia, que bobagem. O que eu vou fazer? Que mudança que eu vou fazer no mundo para eu pensar dessa forma? Só que a nossa pequena mudança, somada à mudança das 15 pessoas que estão aqui nessa sala, com mais 15 que elas mudarem, vão contagiando. A gente pode mudar o mundo com um gesto, com um legado que a gente deixa. E a hora que eu estava digitando isso, eu pensei no meu pai, que deixou um ideal para a gente, ele tinha um ideal. Eu acho que ele não tinha tão assim, formatadozinho, sabe? Mas a hora que eu fiz essas 3 perguntas e respondi por ele, eu falo, gente, aquilo que ele falava, ele realmente deixou para nós. Então, foi um homem alegre, honesto, que gostava de viver, então ele pregava a questão de viver, de desfrutar. Eu lembro que ainda minha mãe morria de raiva, dele falava assim, uma vida a gente só vive uma, a gente tem que viver, tem que desfrutar dos momentos. Então, ele acreditava nisso e ele deixou essa mensagem para a gente. O que ele permitiu as pessoas serem através dele? Eu digo, Patrícia, que eu sou uma pessoa muito melhor por ter conhecido meu pai, por ter sido filha dele. Então, eu, brincando hoje com a minha filha, percebi que eu tenho um monte de coisa dele, e um monte de coisa que eu não gosto nele, que eu tenho o oposto, eu também percebo em mim. Mas através dele, eu aprendi que eu preciso valorizar a vida, que eu preciso ser mais otimista, e que eu preciso desfrutar todo o tempo. Então, passando o processo de adoecimento dele, eu pensei, gente, como a vida é preciosa. Eu vou perder meu tempo chorando, reclamando, estática? Não. Então, através dele, né, o que ele permitiu através dele? Que eu desfrutasse da alegria, dos valores de família, ou seja, da bondade. Ele tinha uma bondade em essência que ele transmitia na ingenuidade, como se fosse uma criança. Ele deixou um legado. O que o mundo se tornou através de mim? Quantas pessoas falam bem dele hoje? O que ele deixou através das filhas dele? Então, vamos pensar aí de uma forma... o que, por exemplo, eu coloquei como missão e como ideal de minha vida, e a Ana também colocou. Então, nós estamos perpetuando aquele ideal que meu pai deixou para gente. Não é legal isso, deixa eu te pensar? Patrícia, Oi. Você colocou uma coisa assim que mexeu no meu coração. Porque falar do meu pai, ontem à noite, eu chorei muito aqui na minha cama, de saudade dele, de saudade. Porque ele era bondade pura, igual você falou agora. E eu lembro assim, quando ele tinha efizema pulmonar, ele falava assim comigo, minha filha, eu quero tanto viver, eu quero ar. Ele queria ar para viver. Aí, eu fico pensando, né? A gente reclama tanta coisa, e esquece das simples coisas, né? Igual ele queria o ar para viver. E a gente tem de graça. Exatamente. Então, assim, isso aí eu também herdei dele, que é bondade pura. Eu só quero dar amor. Amor, como eu sempre falo com você. Uhum. Hoje a gente não tem coisa melhor do que se doar para o outro, não. Não tem coisa melhor. Não existe. Pois é. Verdade. Só mais um detalhe que veio aqui no meu coração. Independente de religião, eu sigo
Padre Fábio Marinho, não é o Padre Fábio de Melo, não. Ele fala assim que ele tem muito medo de muita gente que vai na fila da comunhão da igreja, lá na igreja, e está lá recebendo a comunhão, e esquece do outro lá fora, do mendigo, e chega dentro de casa, é um monstro. Ele falou a palavra diabo, que é um diabo dentro de casa, desculpa a palavra, mas e ele falou muito, eu fiquei pensando assim, gente, não é que ele tem razão? Então, assim, ele ver pessoas santas, aquela que está ali fazendo, ajudando o outro, né? Dando uma palavra amiga, um abraço, um sorriso. É isso. Então, assim, se todo mundo fizesse um pouquinho, né? A gente transforma o mundo. O que o mundo se tornou através de mim, o que o mundo vai se tornar através de mim. É isso que vocês vão ter que perseguir como ideal. Porque a sua mudança, essas palavras que você está dizendo, aquele dia que você falou que você conversou com, o senhor, com a senhora, né, que tropeçou na procissão, aquilo que a gente faz para uma pessoa, a gente vai propagando. E aí, essa filósofa estava falando, gente, a gente pega muito, se apega muito ao que a mídia traz para a gente. E a gente não presta atenção o quanto a gente é manipulável. Então, tem um conselho que ela deu. Se você for ver sobre um fato, escutou sobre o fato para você estar atualizado. Eu estou escutando sobre a guerra que está acontecendo. Pronto. Não precisa ficar vendo todos os dias, todos os detalhes, porque eu estou me alimentando de coisa ruim. Eu estou deixando o meu ser ficar cheio de coisa ruim. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, esse mundo não tem jeito mais, esse mundo está perdido. Quantas pessoas boas, honestas, leais, sinceras, agradáveis você conhece? 95% das pessoas são muito melhores do que aqueles 5% ruim. Só que o que mostra, o que vende na mídia, o que vende na televisão, são as dores. Se você olhar para aquelas pessoas boas, você vai perceber que realmente a vida vale a pena. Só que a gente está focando no lugar errado. Patrícia, eu no tema anterior, não sei, não é anterior não, mas o que vocês falaram aí sobre seus pais, eu gostaria de saber de vocês se vocês tiveram a oportunidade de falar para eles isso, porque além de a gente sentir isso, né, além de sentir o prazer, o orgulho, o amor pela outra pessoa, eu acho muito importante, porque a pessoa que recebe, né, é muito importante falar com a pessoa, porque a pessoa que recebe é muito satisfatório. Eu tenho vivido experiências em vida, porque eu ouço às vezes falar, né, de mim, a Marlise, por exemplo, é uma pessoa que me fez um elogio outro dia, que assim, amei. E né, minha filha também vive falando. Então, assim, a gente tem que fazer isso para as outras pessoas enquanto elas estão aqui. Né? Se elas são essas pessoas, a gente deve abraçá-las enquanto elas estão aqui. Uhum. Exatamente. Eu não sei quantas vezes que eu disse para o meu pai que eu amava. E é tão bom, né, gente? É tão bom a gente dizer. E aí, eu vou contar para vocês uma coisa: nem todo mundo tem essa habilidade, tem essa facilidade de falar. Facilidade, abertura, né? Demonstre o amor. Você não tem condição de falar o tempo todo? Mostre, esteja presente. Deixa com que aquela pessoa sinta que você a ama de verdade. Porque até meu marido está lendo um livro que eu achei muito legal, que chama O Poder dos Quietos, falando sobre as pessoas introvertidas. Eu achei esse livro fantástico, estou apaixonada com ele. E falando sobre a gente perceber também que a gente é diferente um do outro. Mas é o que a Lúcia falou, eu preciso mostrar que o outro é importante para mim. E aí, quando você disse, Lúcia, olha só, eu era muito tímida de adolescente, eu tinha uma vergonha do meu pai ser palhaço. Gente, ele me matava de vergonha. Matava. Eu achava aquilo, assim, o terror. Recentemente, eu fui com a minha sobrinha vender pão de mel na Pracinha da Glória e eu fiquei muito orgulhosa, que eu falei, gente, isso aí eu fiz como meu pai fez. E a doença dele, ele ficou 10 meses fazendo tratamento, e a doença dele foi o momento que eu pude me conectar com ele e dizer para ele todo dia, o tanto que eu me orgulhava da pessoa que ele é. E a gente, às vezes, espera uma situação como essa para poder dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. A gente precisa dizer agora, da nossa forma de dizer. Não precisa, às vezes, ser com palavras, saber, aquela pessoa saber. O que você falou, recebi uma mensagem da minha sobrinha que aqueceu meu coração. Então, às vezes, ela está lá pensando em você e quis te dizer o tanto que você é especial. A gente precisa dizer.
A gente precisa demonstrar. Fica um exercício para vocês, todos agora. Vocês vão pensar numa pessoa que vocês querem demonstrar carinho. Não é nenhum exercício de consciência, não. Ah, fulano, eu não mando mensagem há muito tempo. Nada disso. É alguém que vocês sintam um amor profundo. Vocês vão pensar agora nessa pessoa. Anotem aí, para que a gente terminar o workshop, vocês vão demonstrar para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é especial na vida de vocês. Combinado? Combinado. Exercício? Muito bom. Eu vou só aproveitar um gancho aqui, vou te apresentar uma outra pessoa que está aí, que foi a meu convite também, que é a irmã do Fernando, que é a minha cunhada, Marilda Galberto. Ei, Marilda! Estou ouvindo a gente desde o início e a gente Seja bem-vinda. Muito bom. Estou muito feliz, gente, com as indicações que vocês foram trazendo. Tá vendo como é que a gente vai... Se vocês perceberem aí, se tiver, por favor, levante a mão, mas eu acho que não tem ninguém que veio espontaneamente, assim, que veio da rede social. Foram pessoas que foram se conectando e trazendo outras pessoas. Olha que lindo que vocês estão fazendo. Olha que legal. De você pensar nessa pessoa e convidar, nossa, será que a pessoa está me achando doida? Não, a pessoa quer meu bem, ela quer me ver feliz, ela quer que eu tenha mais saúde, então ela lembrou de mim ao me convidar para esse workshop. Lindo demais, né? Olha, Patrícia. Uma pergunta, Patrícia. E Oi. a Lúcia é uma super cunhada, viu? A gente só tem a agradecer. Quando a minha mãe era viva, minha mãe era louca com ela. E minha mãe tinha uma essência, Patrícia. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de sempre falar com minha mãe que eu amava. Lindo. E a minha mãe, não é porque era minha mãe, não. Tinha um coração, moça, que eu vou te falar, eu sinto uma falta dela. Que lindo, com certeza. Era uma pessoa, nossa Senhora, só Deus. Deixou um legado aí na vida, tá vendo? Foi como, viu? Eu também gostava. Ô, Patrícia, só uma pergunta. Sim. Por exemplo, quando a gente quer falar para a pessoa que a ama, vou dar um exemplo. A minha irmã, por exemplo. Uhum. Eu já falei várias vezes para ela que eu a amo. E ela tem dificuldade de fazer o mesmo comigo. Uhum. É o que eu te falei. Às vezes ela não tem essa facilidade de verbalizar que ama. Quais momentos você percebe que ela te ama? Quais momentos? É. Nos momentos que eu já dei ela presente. Eu estou sendo sincera. Aí a minha filha falou assim, mãe, deixa eu falar uma coisa. Ela foi amada pelo meu pai, pelo vô, pela avó? Eu falei assim, minha filha, eu não lembro. Eu só sei que eu fui muito amada pelo meu pai. E pela minha mãe também. Então, mas eu amo ela e ela tem essa dificuldade de dizer para mim. Você vai ver no e-book da Ana que a gente tem 4 feridas emocionais de traumas que a gente viveu. Do abandono, da humilhação, da injustiça e da rejeição. E aí você fala assim, eu recebi muito amor do meu pai. Será? Aí há controvérsias, mas tem muito como a capacidade dos pais dar amor e a capacidade dos filhos de perceber o amor. Então, talvez ela não tenha se percebido amada. Talvez ela tenha também uma sensação de que você recebeu mais amor que ela. Entendi. Então, o seu papel é enchê-la de amor, porque é isso que está cheio no seu coração. E dar espaço para ela, para que ela possa demonstrar também, da liberdade. Mas nem todo mundo está com a cabeça em processo de autoconhecimento, né? Às vezes está presa lá nas feridas. Vocês vão gostar do material da Ana. Às vezes está presa lá na ferida e não consegue se desvencilhar. Você vai conseguir mudar a cabeça dela? Não. Enche ela de amor. Enche ela de amor, que é o que está no seu coração. Mas não quer dar presente, não. Não, dá amor. Não precisa dar presente, não. Então, vamos lá. Espírito de missão. O que é isso, gente? Espírito de missão é você estar alinhado com o seu ideal e perseguir a sua missão. Às vezes eu tenho um ideal de vida, mas eu ando solta. Aquilo que eu falei, se eu não tenho um caminho para seguir, eu fico solta. Se eu vou no supermercado, falei que eu vou fazer uma lasanha de almoço amanhã.
Se eu for no supermercado sabendo que eu quero a lasanha e quais são os ingredientes para lasanha, eu não volto com suco, eu não volto com uma batata frita, eu não volto com chocolate, vocês concordam? Porque eu sei que eu estou indo lá comprar os ingredientes da lasanha. Agora, se eu saio solta, quero fazer um almoço, eu não sei muito o que eu quero, eu vou com fome, vocês concordam que eu vou pegando tudo aleatoriamente? Então, a gente precisa ter um espírito de missão. A gente precisa construir quem a gente quer ser, todo dia, todos os momentos, em todas as relações. Porque aí a gente se fortalece. Eu falo como se a gente fosse um eixo, né? O eixo da nossa vida tem que ser a gente. Se a gente tem um eixo firme, a gente consegue caminhar em consonância daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente acredita. Eu falo muito com a minha filha de 7 anos sobre honestidade, sobre mentira, sobre valores, e ela me disse umas coisas tão lindas hoje. Aí, primeiro, que a hora que ela fala mentira para mim, ela fala assim, mãe, mentira, tá? Eu quero ser uma pessoa honesta, eu não quero cometer pecado, eu vou te falar a verdade, tá? Eu estava assistindo no YouTube, sim, vou te falar. Então, ela tem construído esse espírito de ser honesta. Isso é uma coisa muito importante para ela. Eu acho isso muito bonito, e ela a hora que ela percebe que ela está escorregando, ela volta. Aí a gente foi comprar material escolar hoje, e aí eu dei uma chantagemzinha com ela, falei, pelo amor de Deus, mamãe está sem dinheiro, não sai pedindo as coisas, porque eu não sei por que a gente vai com criança, né? Mas não tinha como não levá-la. Na hora de passar no caixa, ela, nossa, mamãe, tá ficando caro, né? Nossa, mamãe, me desculpa, você quer tirar alguma coisa? Você quer o meu dinheiro para te ajudar? Aí a moça do caixa achou a coisa mais linda. Aí ela veio conversando, agradecendo que eu comprei as coisinhas que ela queria. Ela falou assim, mas sabe para que eu vim nesse mundo? Eu vim nesse mundo para viver minha vida e para ajudar as pessoas. Eu falei, gente, peraí que meu alarme tá suando aqui. Eu falei, com 7 anos ela já tem um ideal de missão. Eu vim nesse mundo para ajudar as pessoas, para viver minha vida e ajudar as pessoas. Ela não tem nem muita noção da dimensão do que ela está falando, tanto que é importante, porque ela já tem uma missão. Então, coloquem o ideal de vocês, coloquem valores que são inegociáveis, condutas, pessoas, e sigam nessa linha, porque aí vocês não vão ter desvios no caminho. Vida interior e consciência da nossa essência. Ai, gente, eu adoro essas coisas. Deixar aqui, eu fico até amanhã, eu vou tentar ser mais objetivo, senão a gente estende. Olhem para dentro de vocês. Quando eu falei do eixo, lembra? Nosso eixo está aqui dentro. Quem a gente é? A nossa consciência, a nossa essência está dentro da gente. Então, quando eu falei da Gislaine, que ela veio e eu só mostrei para ela a bolsa de qualidade, eu imagino até a bolsinha de crochê, imagina aí qual que é a bolsa, gente. Eu só mostrei para ela e fiz ela olhar para ela. Olhe para dentro de você, é o que eu faço com vocês, minhas queridas, né? Tainá, Sônia, Lúcia. Olhem para dentro de vocês, se conectem com o que tem em vocês. Todo ser humano é bom? Eu acredito. Eu acredito que por circunstâncias e por algumas doenças, algumas pessoas não são mais boas, elas perdem a essência. Mas aquilo que eu aprendi lá na comunicação não violenta e na Bíblia é que todos somos seres bons e compassíveis. Nós somos. Então busca dentro de você, busca dentro da sua essência aquilo que é de mais precioso em você, aquilo que dá vida, aquilo que vibra em você. Então, se você tem ideal, espírito de missão, consciência da sua essência, você vai, é o que a Sônia fala, que eu adoro quando ela fala assim, ela ama mais pessoas, eu gosto de amor. Quando ela fala isso, é porque ela fala do coração dela. Então, é usar esse recurso. É porque transborda. Por que a gente não está transbordando amor, gente? Por que todos vocês não estão transbordando amor? É porque vocês não têm? Ou porque está escondidinho lá dentro? Façam esse exercício, que é muito gostoso. Então, se às vezes tem uma dificuldade de falar, igual sua irmã, que tem uma dificuldade em expressar o sentimento, transborde amor de outra forma. Não, eu estou aqui pensando nela, e a minha vontade de mandar mensagem para ela, porque ela mora longe, mora em Carmópolis, mas a minha vontade é de ir lá, dar aquele abraço nela, bem gostoso. É coisa simples que a gente precisa. Então, voltem para o interior de vocês, para a sua essência. Se eu perguntar para vocês, quem é você? Vamos perguntar quem é a Patrícia. Qual a resposta que você vai dar sobre você? Você vai falar sobre características físicas, sobre alguns comportamentos, ou você vai ter noção da sua essência? De quem é você no seu interior? Aquela parte mais bonita de você
que foi feita sob medida. Porque nem gêmeos, Débora tá aí, né, Débora? Nem gêmeos são iguais. Você sabe definir quem é você de forma mais profunda? Se você não sabe, fica o seu para casa. Tá? Anota aí no seu caderninho. Cultivar a disciplina. Aí nós vamos para questões práticas, gente. Se você se conecta com sua missão, com essa parte mais, que eu falo que é mais divina da gente, a gente precisa também ter exercícios práticos e terrenos. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter constância. Eu preciso organizar a minha vida de forma que eu vou conduzir para onde eu quero. Se eu não tenho disciplina, a minha vida fica caótica e desorganizada. A minha vida fica perdida. Então, a gente precisa usar da disciplina. E aí é o que eu fico falando o tempo todo com a minha filha sobre honestidade. Ela tem feito esse exercício de voltar atrás e falar, olha, não fui legal. Disciplina de horários para acordar, de horário de fazer a sua prática espiritual, sua prática de atividade física, disciplina para mudar os seus comportamentos que não estão legais. É fácil? Não é fácil, não. Só que se você não tem disciplina, se você não tem constância, você se perde. É importante. Estar no presente com entusiasmo, que a gente comentou aqui agora. Estar no aqui e agora. Então, a Marlise falou, eu quero tudo muito rápido, eu quero que as coisas aconteçam rápidas. Eu lembro de falar isso com uma psicóloga, Marlise, que eu falei com ela assim, como psicóloga, eu tenho excesso de presente, eu quero viver tudo agora, meu Deus, que desespero, eu não tenho ansiedade futura, eu tenho ansiedade do agora. E eu percebi que isso era característica do meu TDAH, que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho tanta energia que, se eu puder, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou no presente com entusiasmo? Não estou. Porque eu estou ansiosa com um monte de coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo e não estou desfrutando das pequenas coisas. Se eu tivesse aqui preocupada com o que eu tenho que fazer depois, porque eu vou viajar quarta-feira, amanhã eu atendo o dia inteiro e eu não tenho nem uma calcinha separada. Se eu tivesse preocupada com isso, eu ia deixar de desfrutar o momento presente, de escutar vocês, de falar de uma coisa que eu amo tanto. Então, a gente tem que estar no presente com entusiasmo, com paixão, de fazer aquilo que a gente faz com atenção. Mesmo que não sejam tarefas tão agradáveis. Tem coisas que a gente faz, né, gente, que a gente precisa da disciplina, o item anterior para fazer. Tem coisas que a gente faz que precisa de disciplina, mas a gente precisa estar no aqui e agora. Então, prestem atenção, todas vocês agora. Como é que tá a roupa de vocês? Vocês estão vestindo uma roupa confortável? Prestem atenção onde vocês estão sentados. Como que vocês estão em termos de respiração, de calor? Vocês estão hidratadas? Qual que é o sentimento que está aí dentro de vocês agora? Vocês conseguem esquecer as coisas que tem para fazer depois do workshop? Vocês conseguem esquecer os pensamentos que estão fugindo aí e focar no presente? Façam isso sempre que vocês puderem. Pensa que você é o eixo. Deixa eu pensar como é que meu coração está batendo, ó. Naquele exercício gostoso de respiração. Agora, José e Patrícia vão começar. Então, prestem atenção, com entusiasmo em vocês. Isso é importante. Vivam o momento, por mais difícil que seja, porque a vida tem nos distraído muito, né? Então, a gente está sempre com o celular. Essa filósofa fala assim, as pessoas falam assim, não estou viciada no celular, eu não tenho esse vício. Se a primeira coisa que você faz quando você levanta da cama é pegar o celular, você está viciado. Você fica lá o tempo todo. Ou se você está divagando o tempo todo com preocupações, com responsabilidades, ou até preso lá no passado, você está deixando de viver a única coisa que você tem o poder de transformar. É o presente. Combater a inércia e a preguiça. Isso também é muito interessante quando a gente fala do momento presente e da questão da disciplina. Inércia. Inércia é ficar parado. Então eu estou parado. Não, você tá pensante. Agora eu vou te dar um conselho, Sônia. A gente não deve acordar e ficar na cama fritando. Primeira coisa, você deve acordar com pensamentos positivos. Então, se vocês quiserem experimentar, coloque uma música, talvez um louvor, um jazz, uma música tranquila. Coloque ela como referência, talvez no radinho ou programada no seu celular para ela tocar de despertador.
porque aí você vai acordar com uma energia boa. Se você acorda, desligou o celular, desligou de novo e começou a pensar nas coisas que você tem que fazer no dia, nas preocupações, você já começa a alimentar a sua mente de coisas. Eu sou desse jeito. Vai mudar isso a partir de amanhã, combinado? Combinado. Preguiça, gente. Preguiça é fábrica. Silêncio. É fábrica de pensamentos ruins. Você está lá com preguiça de fazer as coisas, sabendo que você precisa fazer, você já começa aquela luta, né? Gente, tá uma pilha de vasilha me esperando para lavar. Ai, meu Deus, não quero lavar essas vasilhas. Ai, mas eu tô lembrando que eu não arrumei minha mala. Ih, gente, nossa. Pronto. Então, você fica lá na preguiça remoendo coisas ruins. Tudo que a gente foca cresce. Se a gente coloca os nossos pensamentos em sintonia negativa, é como a rádio. Você vai procurando a rádio lá, ó. Coloquei na vibe de pensamentos negativos, acabou. Então, tem que colocar numa energia positiva. Então, o que vocês vão fazer? Coloque o celular de vocês para despertar com uma música. Coloque uma música que vocês gostam. Eu não explico para vocês como é que faz, porque eu não sei fazer. Eu gosto muito de ouvir, inclusive, rotina para quando a gente perde sono. A Titinha aqui em casa, quando ela tem insônia, ela vem para minha cama e fala assim, mãe, põe um louvor para mim. Porque ela sente que vai acalmando. Então, comece esse dia com isso, talvez deite também, escutando uma música que te traga sensações boas, porque aí você coloca a sintonia da sua rádiozinha em coisas positivas. Então, sem preguiça, gente. Corpo e mente organizados. Isso aqui é importante da gente falar, porque a gente acha só que a organização espacial não tem a ver, que é só a mente que eu preciso organizar. Fica num ambiente bagunçado, gente. Fica num ambiente sujo. Parece horrível. Que a sua desorganização mental. Então, seu corpo precisa estar organizado através da sua mente, através das roupas que você veste. Já viveram aquele dia assim que vocês estão... às vezes a gente sai, aquele dia que a gente transpira, aquele dia quente. Aí, a época de faculdade, eu lembro muito disso, né? Que você transpira, rala o dia inteiro e vai para a faculdade. Não consegue nem prestar atenção, porque o seu corpo está cansado, a sua roupa está suja, o seu corpo está melado. Quer dizer, o seu corpo não está em sintonia, você não está relaxado, você não está focado. Então, o seu corpo também, as roupas que você usa, a forma como que você se veste, o ambiente em que você está precisa estar organizado, senão a gente fica com uma sensação de caos. Eu brigo até aqui com as minhas filhas, né, adolescente, a pequitinha, e eu falo com elas, esse caos que está aí fora é o caos que está aí dentro de você. Eu sinto isso demais. Se a minha casa está bagunçada, eu fico mais desorientada, porque eu sinto que eu estou misturada àquela bagunça. Então, corpo e mente organizados. A gente acha que são pequenas coisas e simples, mas tem um efeito positivo ou negativo, dependendo da intensidade, né? Dependendo do seu cuidado. Comece e termine o seu dia com energia de leveza. É o que a gente falou, né? Da musiquinha, ao acordar, ao deitar, uma rotina de higiene do sono, gente, é fundamental. Porque se a gente tem o dia agitado e bate na cama, com a cabeça a milhão, liga o celular, ou coloca uma série de morte, de não sei o quê, como é que você vai dormir com leveza e com paz, gente? Não dorme. Eu estava vendo o meu sobrinho jogar esses joguinhos online, e fiquei muito preocupada, sabe? Muito mesmo, porque como que a nossa mente é influenciável, como que a nossa mente... Aí essa filósofa estava falando sobre a questão assim, nossa mente tem são leis que regem o universo, a gente tem uma parte masculina e feminina. O masculino é aquele que germina, é aquele que planta, né, que planta semente, e a mulher é a que germina. Então, ideiazinhas às vezes são plantadas na nossa mente e a gente precisa germinar para elas crescerem. Essas sementezinhas têm que ser da nossa mente masculina, não da que vem de fora, da nossa mente criativa. E a gente não percebe como que essas coisas estão influenciando. Vocês vão prestar atenção agora, quando vocês abrirem o Instagram de vocês, o que está aparecendo lá na sua timeline? Quais são as coisas que você está consumindo? Você está vendo Big Brother? Está vendo aparecer aquele tanto de coisa sobre Big Brother? Sobre as coisas ruins do mundo? Sobre aquela blogueira maravilhosa, cheia do dinheiro? O que você está consumindo? Porque às vezes a gente acha que aquilo ali não tem interferência, aquilo está virando uma semente ali na sua mente. E aí eu veio desse joguinho, o joguinho era de pegar, de correr, entrar nos lugares, pegar várias armas, para poder sair matando as pessoas. E aí adrenalina, aí você joga com o seu amigo que está do outro lado.
Que sementinha está sendo plantada na cabeça desse meu sobrinho, que ele está buscando arma para matar as pessoas? Ele sai com energia de leveza? Ele sai com a sensação boa? Não. Então, prestem atenção no que vocês andam consumindo. Quais leituras vocês estão fazendo? Quais filmes vocês estão assistindo? Quais pessoas que vocês estão conversando? Porque eu vou falar com vocês, tem gente que é a sementinha do mal em pessoa. Misericórdia. Tem gente que deixa a gente lá embaixo. Você Lá vê. embaixo. Se você ficar perto, ela já planta uma sementinha em você. Então, se eu falar assim, Sônia, deixa eu te contar. A Ana não gosta de você, viu? Mas pode ser que seja só uma percepção minha. Uhum. Acabou o workshop, aí você vai ficar, gente, será que ela não gosta de mim? Aí amanhã ela te manda um bom dia mais seco e fala assim, bem que a Patrícia falou. Ela não vai com a minha cara. Será que ela ficou com raiva porque eu participei do workshop? Gente, mas será que é isso? Tem uma história sobre um quadro. Tinha um vizinho e ele tinha... Mas eu gosto, viu, Sônia? É mentira. Ai, delícia. Difícil não gostar da Sônia, né? É Oh, meu difícil. Deus do céu. Difícil. Obrigada, Patrícia. Aí, o rapaz tinha o quadro e um prego. E ele queria pregar o quadro na sala dele. E ele não tinha o martelo. O vizinho dele, de porta, tinha o martelo. Aí ele pensou, vou lá pedir meu vizinho o martelo. Aí ele lembra, gente, mas ele me cumprimentou hoje tão secamente de manhã? Que estranho. Ai, meu Deus, eu acho que ele tá com raiva de mim. Ele não me cumprimenta assim. Ele não vai querer me emprestar o martelo porque ele tá chateado comigo. Mas, poxa vida, que pão duro, não vai me emprestar o martelo? Como que pode? Eu vou usar 5 minutos o martelo e ele não vai querer me emprestar? Eu acho que ele tá chateado porque eu fechei o carro dele na semana passada. Mas como que pode ser tão apegado a coisas ruins, né? Ser tão implicante assim. Gente, que absurdo. Eu nem preciso do martelo dele também, não. Eu posso comprar o martelo, vou lá no Leroy e vou comprar o martelo. Aí ele chega, bate a campainha na casa do vizinho e fala assim, você quer saber? Eu não preciso do seu martelo, não preciso da sua amizade, e você é muito sem educação. E o vizinho não tem entender nada. Não é mais ou menos assim que a gente vai deixar a nossa mente fluir? Sim. Essa sementinha que as outras pessoas plantam na gente, ou a gente mesmo coloca na nossa cabeça, a gente vai germinando que fica de um tamanho que depois ninguém tira. O caso do quadro, nunca mais vai olhar para o vizinho da mesma forma. Gente, ele criou tudo na mente dele. Então, a gente começa a perceber coisas de forma errônea, porque a gente está com a sementinha lá. Então, comece e termine o dia com leveza, tenha o corpo e mente organizado e toma muito cuidado com o que você está consumindo. Bom? E aí, eu vou falar com vocês da espiritualidade. Eu acredito, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é importantíssimo, e eu acho muito legal. Eu falo isso muito com a Ana, porque quem me apresentou, assim, eu sou católica, então eu ia muito à igreja com a minha mãe, então, assim, eu fui levada à igreja pela minha mãe, mas quem me apresentou Jesus, quem me apresentou Deus de forma mais íntima foi a Ana, quando ela se tornou evangélica. Então, a gente tem religiões diferentes, mas a gente comunga da mesma espiritualidade, da crença de que existe algo maior nesse mundo, e de que isso traz para a gente toda a explicação, tudo que a gente é, para onde a gente quer ir, que a gente precisa ter essa força. Então, eu acho muito bonito a gente entender que, e a gente fala muito disso, nós duas, que não tem, a gente não tem que ser, a gente ontem no Fantástico, inclusive, falou sobre violência, esqueci o nome que eles usam, né, sobre a questão da intolerância religiosa. Então, quando a gente se conecta com algo maior que a gente, quando a gente acredita na espiritualidade, quando a gente acredita na nossa essência, a gente consegue se conectar com todos os itens lá atrás, né? Então, é importante que a gente procure viver a nossa espiritualidade, viver o nosso contato com Deus. Então, eu falo com convicção que eu fiquei mais próxima, eu fiquei mais ávida por conhecer a Deus depois que a minha irmã se tornou evangélica. E eu continuo pregando a minha religião, mas as duas, a gente fala sobre Deus o tempo todo, a gente confia em diversas situações que a gente passa parecido, porque a gente tem a nossa espiritualidade, eu falo que hoje é o meu cerne. Se as coisas funcionam para mim, e se as coisas vão fazendo sentido, é porque eu coloquei Deus como a base. E aí, em uma palestra que eu fiz em setembro,
eu falei da espiritualidade de forma muito superficial, né? Só expliquei sobre a ciência, que eu ia falar isso, acabei me perdendo, né? Porque a ciência fala muito também da espiritualidade. Então, eu falei de uma forma científica. Aí a minha irmã falou assim, Patrícia, Espírito Santo me cutucou, você fala tanto, você vive tanto sobre Deus, por que você não falou com mais força, com mais avidez? Eu falei, olha, eu fiquei com medo de misturar, né? Porque eu tô aqui aplicando uma coisa mais prática, científica, e eu não queria falar da minha fé. Eu achei que não cabia falar da minha fé. Ela falou, não faça isso não. Fale sempre sobre Deus. E aí, por conta dela, por conta desse toque dela, eu falei que sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre Deus. Eu vou falar sobre espiritualidade. Se você não acredita da forma que eu acredito, pense que a espiritualidade te conecta com o seu lado mais bonito, com o seu lado mais puro. E aí, no livro de Comunicação Não Violenta do Martin Rosenberg, ele fala que ele estudou várias religiões para entender um pouquinho sobre isso, né, para ele formar a teoria dele. E que ele foi no islamismo, ele foi no cristianismo, em várias religiões, e aí eles falavam assim, Marshall, isso que você está falando é o que eu faço aqui na igreja, é o que a minha religião já me ensina. Ou seja, tem muito da espiritualidade nessa teoria que ele criou, nessa prática de sermos bons e compassivos. Bom? Então, obrigada, irmã, pelo apoio, por trazer para mim essa parte tão boa. Tenho que agradecer a minha mãe também, né? Porque me veio a doutrina, mas a paixão e essa proximidade foi sua ajuda. Por nada. Mas esclarecendo que não é a religião, né? Nós participamos de religiões diferentes, mas a base é Cristo, né? Quando a gente busca a Cristo e não se prende à religião, porque a religião, ela realmente separa as pessoas, né? Cristo une, então Exato. Que é o fundamental. E a religião não salva ninguém, né? Não, a religião não salva. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas se perdem por causa da religião. Exatamente. Né? É o que a senhora falou, às vezes vai lá receber a comunhão e não é capaz de fazer uma caridade para o próximo. Que religião Sim, que é nós essa? vimos Ou até algo assim dentro muito... de casa. Dentro de Sim. casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Que é o seu irmão. Né? Sua filha, seu filho. Sim. Seu esposo. Tem um videozinho de uma criança que um pastor da igreja estava pregando, terminou de pregar, e aí essa criança foi lá, subiu correndo no púlpito da igreja e pegou o púlpito da igreja e queria levar. Aí a ministra que ajudava a servir lá falou assim, larga isso aí, para que você está pegando isso? E ele falou assim, porque quando meu pai está atrás desse púlpito, ele é a pessoa que eu queria que ele fosse, eu vou levar isso para casa. Meu Deus. Nossa, hein? Que então, fofo. é isso que a gente tem que refletir, né? A gente é verdadeiramente em casa o que a gente prega lá fora. Por isso que a gente fala do eixo, né? Se eu me conecto com quem eu sou de verdade, eu sou o que eu sou em qualquer lugar, agradando ou não aos outros, fazendo bem ou não aos outros, porque eu faço bem a mim e aquilo que eu acredito. Por isso que tem que ter espiritualidade, né? Eu acredito que cada um de nós temos irmãos de várias religiões e isso depende da gente. É o respeito, é o amor, né? Se você trata bem aquela pessoa, independente da religião dela, aquilo aí vai ser transbordado, gente. A conexão é muito boa. Isso aí. Então, foco assim, e concentração, gente. Deixa eu falar para vocês da importância da gente ter foco e concentração, que vai lá parecido com o espírito de missão, né? Então, eu tenho que focar e me concentrar naquilo que é bom. Tudo que a gente foca, cresce. Eu lembro da Lúcia falar sobre prestar atenção em plantas, em coisas bonitas que ela via na casa dela. A gente se perde dessas coisas bonitas. Pensem aí um cantinho da sua casa que você acha bonito, que é uma decoração bonita, que tenha uma plantinha que é delicada. Será que você presta atenção nela com frequência? Será que você presta atenção no caminho que você faz, por exemplo, até o seu trabalho? Quais coisas bonitas existem nesse caminho? Ou às vezes você está preocupado com o trânsito, com o horário que você vai chegar. Então, tudo que a gente foca cresce. Tudo que a gente alimenta cresce. Quais pensamentos, quais sentimentos que você anda alimentando e crescendo na sua mente?
Então, se tem pensamento e sentimento aí que não te ajudam, que não te fazem crescer, para que você está alimentando? Se você sente que aquela pessoa não está bem com você, não gosta de você, para que você fica pensando nisso o tempo todo? Para que você vai alimentando? Se você tem essa dúvida, vai lá e conversa com ela. Se você tem um medo, se você tem uma tristeza, para que você vai alimentando, pensando nesse pensamento, nesse sentimento? Pense em como agir, pense o que fazer para se livrar disso. Aí tem um exercício muito legal, que é uma técnica que vai te ajudar a concentrar para atividades práticas do dia a dia. Então, a gente falou sobre sentimentos e emoções, mas se você quiser, por exemplo, se concentrar em coisas que são importantes para você, até para uma leitura, para um vídeo, você vai focar nesse pontinho que vocês estão vendo aí nesse círculo, tá vendo? De forma persistente, até que por alguns instantes, o relâmpago soma as bordas. Aí, isso, né, uma metáfora, porque você se concentra naquilo que é importante, lá no meio, naquilo que é a essência. E aí esse exercício é prático, porque inclusive se você quiser assistir um vídeo, uma aula que você acha que está... eu estou muito desconcentrada, faça esse exercício, chama Trataque, ele vai te ajudar. E aí, como metáfora e como essência, pensa que esse mundo grandão aí, ó, esse círculo grande, é o mundo, são as coisas que roubam a nossa atenção e nossa energia, e o nosso foco tem que ser naquele pontinho ali. Lembra do eixo? Lembra da essência? Isso é que a gente tem que focar. E aí, o último, use a comunicação não violenta em sua vida. Eu fiz uma passagem muito breve sobre isso, gente, porque eu sou apaixonada pela comunicação não violenta, eu tenho consumido livros e cursos, e eu falei que eu só ia falar sobre isso quando eu me sentisse verdadeiramente preparada para falar. Usando 100% na minha vida? Não, porque isso é impossível. Mas apta a praticar a comunicação não violenta. É o que eu tenho feito, exercício todos os dias, porque é muito difícil. A gente vem de uma linguagem de julgamentos, de cobrança. Então, praticar a comunicação não violenta é o que fala que é o conceito, é um modo de ser, de pensar e de viver. Então, usando a comunicação não violenta, você vai ter realmente mais saúde, vai ter melhores relações, porque você vai estar em consonância com aquilo que a gente falou, com a nossa essência, de ser bons e compassivos. Então, a gente precisa, olha para você ver que legal aqui, ó. Ao invés de a gente se concentrar no que o outro fala, no que o outro diz, a gente tem que concentrar na gente. Meu parceiro não me entende, meu marido não me ajuda, meus pais me pressionam, meus pais são super dependentes de mim, eu não sou valorizado na empresa porque meu chefe é problemático, e meu chefe é dominador. A gente coloca sempre a ênfase no outro. A gente precisa focar em nós. Eu vou falar para vocês dos pressupostos para vocês entenderem. Isso aqui, gente, tem que ser usado para a vida. Em todas as situações, vocês conseguem usar esses pressupostos, que são os 4 elementos. Observação. Então, você tem que observar sem julgar e sem avaliar. Então, antes de você se comunicar, preste atenção na situação, observe. Patrícia, isso é difícil demais? Sim, é difícil porque a gente tem aquilo que a gente vai falar sobre, a gente não, né, que está lá no e-book da Ana, sobre as feridas, sobre a forma reativa com que a gente foi educado. Então, quando a gente assusta, a gente está falando. Mas o nosso exercício é observar antes de comunicar, é prestar atenção na situação. E a gente vai ver que tem um sentimento ali. Qual sentimento me desperta quando eu falo com a Sônia? Qual hora que eu estou brigando com ela, que sentimento que eu tenho? O que eu senti? Esse sentimento, por trás, tem uma necessidade. Quando a Lúcia se sente irritada, tem um sentimento de irritação. Qual é a necessidade que tem por trás? O que ela precisa? Aí, quando você percebe que a sua necessidade, às vezes, está ligada a um valor, está ligado a uma coisa que você acredita, você consegue entender porque você está se comportando dessa forma. É o que eu falei com a Sônia. Qual que é a necessidade? O sentimento dela é: não estou afim de emprestar o dinheiro. Não estou afim, não tem desejo. Por quê? Qual a necessidade? Ela tem a necessidade de se sentir valorizada, se sentir respeitada diante do dinheiro dela, porque ela está emprestando o dinheiro, então ela está fazendo um gesto de generosidade, então ela quer o mínimo de retribuição. Ela quer sentir que ela está sendo valorizada ou respeitada por isso. Então, se você entende a sua necessidade, você entende por que você está se sentindo assim.
E aí, por último, é fazer o pedido. O que é fazer o pedido, gente? Ele fala, faça um pedido para tornar a sua vida mais maravilhosa. Se você não sabe o que você sente, o que você necessita, você não sabe comunicar isso às pessoas, você não sabe pedir para as pessoas. Então, tem uma história lá no livro do Marshall, que ele está fazendo uma mediação, né, um conflito de casal que ele está trabalhando. E aí o casal chega, a mulher reclama que o marido não tem tempo, que não fica em casa, que os filhos quase não vê. E aí ele fala, faça um pedido para o seu marido. Eu queria que ele trabalhasse menos, eu queria que ele largasse esse emprego, ele só sabe trabalhar. Só algumas semanas, o casal voltou e a mulher estava frustradíssima. E aí ele perguntou, né, o que estava acontecendo. Porque eu pedi para ele parar de trabalhar, ele começou a jogar golfe depois do trabalho. Aí ele falou, eu pedi para ele parar de trabalhar. Mas ela não fez um pedido diante da necessidade dela. Qual que era a necessidade dela? Fique mais comigo, fique mais com a sua família. Então, a gente precisa ser claro no que a gente quer. E a gente precisa ter clareza do que a gente necessita. Porque essa parte da necessidade, às vezes, fica tão complicada na nossa mente, né? E a gente precisa ter consciência. Então, isso aqui, gente, é uma prática para a vida. Não reajam, não respondam de prontidão sem prestar atenção no que você está sentindo, no que tem de necessidade por trás. E se essa pessoa está te causando algum mal, algum desconforto, faça um pedido para ela. Faça com que ela também compreenda o que você está sentindo. E aí, para isso funcionar, a gente tem os 2 eixos da comunicação. O que é? Empatia, que é dar espaço para o outro expressar os seus sentimentos, suas necessidades, e autenticidade, expressar os nossos sentimentos e necessidades de forma sincera. Porque isso aqui só acontece se a gente tiver um desejo sincero de conexão. A gente fala que empatia não é eu saber o que o outro sente e sentir pena, ou parecer que eu entendo. Empatia é sentir a dor do outro com o outro, com os olhos dele. Então, compaixão, né? Eu não sei o que a Ana passa de dor. A Ana é minha irmã. Eu posso tentar entender com os olhos dela, aí eu vou ter empatia. Porque se eu entender a dor dela com os meus olhos, como eu já fiz isso várias vezes, e ela fica brava comigo com razão, eu não estou sendo empática. Eu estou julgando, eu estou exercendo uma autoempatia, mas de verdade eu não estou sendo empática com ela. Eu tenho que entender a dor dela com o olhar dela. E isso só funciona se eu tiver um desejo sincero de me conectar. Se eu quero fazer isso, porque eu quero estar próximo do outro. Isso aqui, gente, vai dar um workshop, se Deus quiser, eu vou fazer, explicar isso aqui, para a gente praticar, para a gente ter isso aqui como uma filosofia de vida. Tudo que a gente faz com desejo sincero de estar com o outro faz toda a diferença. Então, prestem atenção. Somente você é capaz de provocar as mudanças em sua vida. E tenha plena convicção que essas mudanças, elas podem mudar o mundo. Podem, de verdade. Então, é o que eu preparei para vocês. Quero que vocês prestem atenção do fundo do coração, tanto que é importante isso. Esse QR Code é o celular da Rep, vocês vão conversar com a Ana. Ana, passa o meu contato para quem não tiver também, para que a gente possa conversar. E eu queria pedir para vocês, a gente fazer uma foto, eu vou colocar até na primeira página aqui, para a gente fazer uma foto. E eu queria pedir, ou se vocês querem printar alguma página, eu quero que vocês prestem atenção no que ficou de mais forte para vocês. O que ficou de essência? Primeiro, eu vou pedir, né, para vocês darem uma moral e postar lá no Instagram, mas se não quiserem postar, não tem problema. Eu quero que vocês peguem a essência do que vocês se conectaram hoje e passem para outra pessoa. Lembra quando a gente falou de uma sensação de desfrutar amor, de dar amor para alguém? Vocês vão fazer isso e vão passar a essência do que vocês aprenderam e refletiram hoje para uma outra pessoa. Então, vocês vão mandar 2 mensagens hoje. Para uma pessoa que vocês amam muito, vão dizer para ela o quanto ela é importante. Pode ser para essa mesma pessoa, ou pode ser para uma outra, que talvez esteja distante de você, talvez tenha um relacionamento estremecido, ou você pense que ela está precisando de ajuda. Você vai mandar uma mensagem para ela. Posso contar com vocês? Sim. Com certeza, Patrícia. Muito bem. E aí? Como é que foi para vocês? O que vocês acharam? O que vocês querem complementar? Me desculpe pela demora, tá? De estender, porque se deixar a gente fica aqui até meia-noite, porque eu gosto muito.
mas eu queria deixar uma essência de uma mensagem que vocês pudessem refletir. Então, meu objetivo vai ser concluído se vocês desligarem pensando, puxa vida, aquilo que a Patrícia falou, aquilo que a Sônia, que a Lúcia falou, que a Marlise, fez sentido, Marlise falou um negócio legal. Isso é que é fazer um processo de transformação. Então, eu espero que isso tenha mexido com vocês de alguma forma. Certíssimo. Várias coisas legais, várias falas suas, eu me conectei e me vi em várias situações, assim, foi uma delícia participar. E eu tenho buscado muito isso, esse pensar positivo, em cuidar mais de mim. Sônia, você é uma fofa, quero ser sua amiga. Adorei sua espontaneidade. Achei o máximo sua participação. Que graça, que gentileza sua em compartilhar com a gente tantos sentimentos assim de forma tão genuína, humilde, espontânea. Uma graça. Você me trouxe vários insights aqui também, várias coisas que você falou. E eu queria te falar uma experiência minha, assim, porque eu também sempre tive muita dificuldade de falar não para as pessoas. E hoje eu entendi que eu quero ajudar as pessoas, eu não quero fazer por elas. Quando eu vejo que eu estou fazendo a minha parte, a delas, isso me incomoda. Então, talvez essa minha fala consiga medir para você um pouquinho até onde você quer ir, com o seu sim ou não, de forma que você se sinta mais confortável. Para mim, funcionou, sabe? Funcionou muito. Então, eu amo ajudar as pessoas, eu adoro ajudar as pessoas, eu acho que a gente está aqui para isso. A tia Lúcia brinca assim, a Marlise olha até onde a gente vai pisar para ver se a gente não vai machucar. Então, assim, eu acho que amigo... cuida de amigo, mas eu aprendi isso, foi uma boa dosagem para mim. Eu quero te ajudar no que você precisa, porque fazer para você não vai adiantar. Né? Então, assim, olha só, Patrícia, quanta coisa bacana veio assim, né? Até a espontaneidade aí de todos vocês que participaram, assim, foi muito gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Uma fofa. Nós um dia vamos conhecer. Né? Né? Aí, ó, Patrícia, um encontro, hein? Vou ter que fazer um evento presencial lá na clínica. Verdade. Isso, ótimo. Patrícia, as minhas melhores viagens são com ela. Eu não sei se eu já até falei isso para você, que realmente isso que eu falei para ela, estou repetindo muito para ver se ela para com esse excesso de cuidado com as pessoas, porque sempre onde a gente está, mas ela tem um carinho, uma atenção, um cuidado comigo que, nossa senhora, eu fico com pena dela, parece que assim, não parece que não é, mas ela é também, impressionante, a beleza dela. Além dela ser linda. Meu amor, obrigada. Boa demais. Mas, Patrícia, parece que tudo que você falou aí, assim, realmente a gente se encaixa, né? Você sabe? Adorei. E a gente vai tentando recuperar aí a vida, né? Que é devagarinho e tal, e a gente vai, quem sabe, cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Vamos tentando colocar em prática tudo que a gente vai ouvindo e tudo, né? Você sabe que é um passo a cada dia. Você já deu grandes passos, não já? Já, com certeza. A gente tem aqueles momentos assim, mas a gente sabe que mas eu aprendi mais ainda hoje. Realmente. Que bom, gente, que bom. Fico feliz de ver todo mundo conectado, todo mundo percebendo esse coração, essa energia. Patrícia, nós vamos dormir, eu tenho certeza, cada um que está aqui, vamos dormir com a leveza. Com a leveza. Delícia, uma delícia. Paz. Amei, amei, uma delícia. Obrigada. Que tempo mais gostoso hoje, foi muito bom. Quem está com a câmera fechada, podia abrir para a gente fazer um print aqui? E, gente, eu estou aqui tentando, eu queria pedir assistência técnica, porque, obrigada, eu não estou conseguindo saber como que eu mando o arquivo aqui.
E não manda eu fazer nada, não, que eu não sei, não. Eu vou mandar no particular de vocês o e-book da Ana. Deixa eu ver se eu termino a gravação, porque se eu consigo mandar sem gravação. Peraí.